Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje se baseia no Salmo 8 e no final da mensagem darei a resposta à pergunta 815 e a nova pergunta do dia, para continuar incentivando o seu estudo das Escrituras. Salmo 8, um dos hinos maravilhosos compostos pelo rei Davi, apresenta um contraste fascinante e proposital entre a imensidade e a insignificância. Diz nos versos 3 e 4: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Davi contemplava a vastidão do universo e ficava maravilhado com seu Criador. Hoje, os seres humanos têm a capacidade de lançar espaçonaves que viajam durante décadas em velocidades acima de 60 mil quilômetros por hora, tirando fotos de galáxias distantes, e ficamos cada vez mais maravilhados. Cálculos de distâncias entre estrelas e dos tamanhos de algumas delas ultrapassam os limites da compreensão humana. Enquanto algumas pessoas dedicam a vida ao estudo dos corpos celestiais e nunca enxergam além desse universo, Davi olhou além. Ele viu não somente a grandeza do universo, mas a grandeza do Criador. Quando ele fala da obra dos dedos de Deus, o salmista cria a imagem de Deus como ainda maior do que a sua vasta criação. Outro salmo diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Salmo 33, verso 6. Um dos pontos principais do Salmo 8, talvez o ponto mais importante, encontra-se nas perguntas que acabei de citar no verso 4. Como é que o Deus infinito, que criou esse imenso universo, se importa com os seres humanos, eu e você? Isaías escreveu 300 anos depois de Davi: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Toda a humanidade somada e uma gota de água, ou um grão de pó. É por sua própria determinação, em demonstração do seu amor imensurável, que Deus se importa com os seres humanos que ele criou. Ele não somente deu aos homens domínio sobre as outras criaturas terrestres, como diz Salmo 8 e Gênesis capítulo 1, ele lhes oferece uma relação especial, o privilégio de comunhão com o Criador. Ele permite a intimidade de crianças pequenas com seu pai, o privilégio de falar Abba, Pai, e ser tratados como filhos de Deus, linguagem de Romanos 8, versículo 15, e Gálatas 4, versículos 6 e 7. Olhando para as estrelas ou para a poesia do Salmo 8, ficamos impressionados com o amor do Deus que enviou seu próprio Filho para nos salvar, conforme aquele texto muito conhecido de João 3, versículo 16. Aquele que mexeu os dedos para criar as galáxias se importa com você e comigo. O amor do Senhor, como o imenso universo que ele criou, excede todo entendimento, como disse Paulo em Efésios 3, versículo 19. Nós temos o privilégio não somente de reconhecer e servir o Criador deste universo, nós temos o privilégio de andar em comunhão com Ele
olhando para Deus como nosso papai, aquele que cuida de nós e ama a cada um de nós. Pergunta 815. Qual líder no Antigo Testamento disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor? Alternativas: A. Moisés, B. Davi, C. Salomão ou D. Josué. A resposta certa, alternativa D. Josué. São palavras do discurso que ele fez no final da sua vida, no qual ele desafiou o povo de Israel a servir o Senhor e deixar os ídolos. O mesmo desafio que permanece para nós hoje, de servir exclusivamente o Criador do Universo. E pergunta 816 sobre o nome Simão. Quem foi obrigado a carregar a cruz de Jesus? Alternativas: A. Simão de Cirene, B. Simão o Mágico, C. Simão Pedro ou D. Simão, irmão de Jesus. Todos eles são mencionados no Novo Testamento, mas qual deles carregou a cruz de Jesus? A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Nós não temos a capacidade de compreender a imensidão do universo, nem a capacidade de compreender a complexidade do corpo humano, e muito menos a capacidade de compreender o imensurável amor de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.